Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estaremos tratando aqui de um assunto um tanto quanto extenso, que atingiu sobremaneira toda a legislação trabalhista a partir de novembro de 2017. É a famosa reforma trabalhista que foi inserida no nosso contexto legal através da Lei 13.467. Essa lei ela foi publicada no dia 13 de julho e passou a ter vigência a partir do dia 11 de novembro de 2017. Nela houve várias modificações que nós vamos ter que, inclusive, algumas delas, ou talvez a totalidade delas, abordar em alguns vídeos separadamente. Então eu vou percorrer aqui quais foram os principais temas que ocorreu de modificação com a reforma trabalhista. Primeiro, ela estabeleceu na sua composição como é composto a empresa. Então a empresa é composta por sócios, empregados CLT, temporários, autônomos, subcontratados, mais conhecidos como terceiros, PJs, pessoas jurídicas, hoje uma prática ainda irregularmente adotada por algumas empresas, prestadores de serviços, estagiários e aprendizes. Isso é o que compõe normalmente uma empresa, uma organização. E a reforma trata alguns desses itens diferente do que era tratado anteriormente a 2017. O outro item são os tipos de contrato CLT. Que tipos de contrato nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico? Nós temos o contrato por prazo indeterminado, que é a grande maioria, contratos por prazo determinado, alguns chamam também por obra certa, contratos de horista, sistema de horista, mensalista, e a reforma trouxe uma novidade, que é o contrato do intermitente. Esse é um tema que nós devemos abordar em separado, mas ele trata justamente daquele profissional que você contrata para fazer um serviço esporádico na sua empresa. É o famoso profissional que você chama para fazer dito popular, um bico. Então, você tem lá uma certa pequena reforma na sua empresa, você chama lá um pedreiro, ele faz um serviço, então esse tipo de contrato abrange esse tipo de profissional. Então ele fica regulado através do contrato intermitente. E o contrato fora do estabelecimento, que é o teletrabalho, que houve algumas modificações e que agora com a pandemia é muito utilizado no sistema home office. Esses são os tipos de contrato que hoje nós temos, diria, na parte da CLT. Agora, é possível que haja uma necessidade de uma abordagem com mais detalhes de cada um deles. Outros itens que foram abordados pela reforma e que trouxe algumas modificações foi na jornada de trabalho, onde que se estabeleceu a jornada semanal integral, a jornada semanal parcial, onde que há uma distinção entre aquela que é menor do que 30 horas sem excedentes e a possibilidade daquela maior de 26 horas com excedentes. O intervalo para descanso e refeição, que a legislação foi alterada e trouxe a possibilidade dele ser reduzido, que era no mínimo de 1 hora, passando a ser de 30 minutos, contanto que esses outros 30 minutos venham a ser indenizados. Banco de horas regulou também a forma de agir com o banco de horas.
O horário itinere, esse é um assunto que foi, e até pouco tempo atrás, era motivo de muitas ações trabalhistas, porque as empresas forneciam transporte para o trabalhador e esse período em que ele estava sendo deslocado da residência para o trabalho era considerado como horário itinere e as empresas eram condenadas a pagar essas horas como jornada extraordinária. A nova legislação já veio regular isso de forma diferente. O tempo do trabalhador à disposição da empresa, quer dizer, o tempo em que ele está dentro das dependências da empresa, mas não efetivamente trabalhando. Então, a legislação também veio regular isso daí para evitar abusos e para evitar descontroles, porque tem empresas que agem corretamente e tem outras que agem de uma forma um pouco irregular. Então, isso também veio a disciplinar. Muitas indústrias permitiam que o trabalhador ingressasse na empresa, mas enquanto não era iniciado o turno dele, ele ficava no grêmio da empresa. E muitos ingressavam no final com ações trabalhistas dizendo que eles estavam à disposição da empresa. Por isso, também veio a regular essa parte. Também a jornada 12 por 36 também está regularizada nesse novo ordenamento jurídico, assim como as horas extras. Então, esses são todos temas que são abordados na jornada de trabalho e que sofreram algumas alterações, muitas delas esclarecendo e deixando o administrador, o empresário, com um maior volume de informações e de segurança ao contratar, ao manter uma equipe. Outro item que foi atingido foram as férias. As férias, no passado, elas só eram divididas em 2 períodos, em casos excepcionais. Agora, ela pode ser dividida em 3 períodos, sendo que um deles tem que ser de 14 dias e o outro não pode ser inferior a 5 dias. Havia restrição para a divisão de férias quando o profissional era menor de 18 anos ou maior de 50 anos. Essa restrição não existe mais. E outro item também que ficou estabelecido é que as férias não podem iniciar 2 dias antes do descanso semanal remunerado ou de um feriado. A reforma também traz algumas definições, algumas novas regras em relação à remuneração, em relação à equiparação salarial, no que tange a local de trabalho e a outros itens. Estabeleceu também a liberdade do trabalhador em firmar acordos individuais. O trabalhador que possua curso superior, ele pode firmar acordos individuais sem a necessidade de participação do sindicato que o representa. As rescisões de contrato de trabalho. As rescisões de contrato de trabalho, ao meu ver, elas trouxeram várias modificações e, dentre elas, uma que atinge muito o trabalhador, eu diria que também atinge a empresa e também os sindicatos, que é a homologação da rescisão do contrato de trabalho. A homologação, ela sempre permitia que, naquele ato, se esclarecesse qualquer dúvida e, com isso, evitasse, eventualmente, uma ação trabalhista. Estariam saindo dali seguros, pelo menos parcialmente seguro, o trabalhador e o empresário. No entanto, sem a homologação, pode-se continuar tendo esses erros e eles não serem corrigidos de uma forma simples.
e serem necessário aí uma ação trabalhista por parte do reclamante, do trabalhador, para que ele possa ter o esclarecimento aí no judiciário. Muitos sindicatos, em suas negociações coletivas, têm colocado uma cláusula de obrigatoriedade da homologação, mas não é a grande maioria. Então, eu reputo que a homologação era um instrumento que ajudava a esclarecer dúvidas na rescisão. A reforma também trouxe algo na parte da sucessão de sócios, cuja a responsabilidade daquele que foi sucedido pelo seu sucessor, no que se refere às responsabilidades trabalhistas, deu um ordenamento sobre o uso de uniformes, porque havia restrições de uso de uniformes com a logomarca da empresa, estabeleceu a representação dos empregados, como de um lado ele tirou um pouco o poder do sindicato, de outro lado ele criou a representação para grandes empresas. Dependendo do número de trabalhadores, a empresa tem que ter um número de representantes desses trabalhadores. Regulou a parte dos autônomos, a parte dos terceirizados, estabeleceu o trabalho da mulher gestante, lactante. Esse foi um assunto que ficou por um período muito extenso, sem uma definição, porque pela reforma permitia que tanto a gestante como a lactante trabalhassem em atividades insalubres, em atividades cujo risco poderia trazer mal para a criança, para o feto. Houve depois de muito tempo uma medida provisória que acabou regulando isso. Depois essa medida provisória caducou, ela não foi votada e ficou em aberto. Trouxe uma grande modificação na área sindical, quer seja para o sindicato dos empregados como para os sindicatos patronais. Essa grande modificação foi as contribuições que esses sindicatos recebiam. Ela deixou de ser obrigatória, deixou de ser uma contribuição, antigo imposto sindical, e passou a ser algo que ficou de livre iniciativa das empresas e dos trabalhadores. Com isso, é sabido de que muitos daqueles sindicatos que tinham somente a rotulagem de ser sindicato, mas não atuavam como sindicato, têm uma tendência, se já não desapareceram nos dias de hoje, tem uma tendência a desaparecer porque não tem mais nenhuma receita. E só vão ter receita aqueles que realmente apresentarem um trabalho. Com isso, a grande divisão de sindicatos que nós temos aqui no Brasil, mais de 30 mil, deve com certeza esse número reduzir-se drasticamente a um número bem pequeno de sindicatos, tanto de trabalhadores como de empresas. É um assunto interessante a ser abordado, porque ele também mexe com as partes de negociações coletivas e outros itens mais. Teve alteração na Justiça do Trabalho, uma alteração grande, em relação ao que o reclamante pode e o que não pode reclamar e quais são as suas consequências. Exemplo disso, que antes o reclamante poderia reclamar o que quisesse e se ganhar, ganhou, se não ganhar, não acontecia nada. Hoje já ocorre diferente. Ele pode ser condenado a pagar honorários aliás, pode não, é condenado a pagar honorários de sucumbência entre a diferença do que ele pediu e do que ele logrou êxito. Então, se uma ação ele pediu e totalizou 100
e ela resultou numa condenação de 10, ele vai pagar honorários de sucumbência sobre 90. Então isso teve uma modificação e alguns outros itens que também se fazem necessário comentar. E por último, que é uma quantidade razoável de itens, nós temos o que pode e o que não pode ter numa convenção coletiva e num acordo coletivo. Isso também a reforma trabalhista veio a disciplinar. Então, vejam, são 17 itens importantes que, de uma forma resumida, a reforma trabalhista abordou. São vários artigos que foram alterados, artigos que foram excluídos e novos artigos. Nós devemos ter cada um desses itens juntos, 2 ou 3, ou separadamente, esses 17 itens abordados aí em vídeos que nós estaremos apresentando nos próximos dias. Eu agradeço a participação de todos. Continuem conectados para qualquer novidade e receberem notícias em primeira mão. Fico à disposição para comentários, para perguntas, como tem ocorrido. Nesses comentários e nessas perguntas é que nós podemos antecipar um assunto ou outro. Agradeço pela atenção de todos. Até lá.